Nós abriremos a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Lemos do versículo 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião, aproximando-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e que seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Oremos mais uma vez. Senhor, gratos somos pela Tua Palavra, a Tua Palavra que revela a nós Cristo, nosso Senhor. Reconhecemos o quão incapazes somos de entender plenamente a Tua verdade, por isso clamamos pelo Teu auxílio nesse instante. Conduz as nossas mentes, conduz os nossos corações à verdade do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada do que você pode fazer, nenhuma das suas atitudes, nenhum dos seus atos podem tornar-nos dignos do favor do Reino. Nada que possamos fazer de bom, mesmo que tenhamos uma vida inteira repleta de bons atos, nada pode lhe tornar digno do favor do Rei Celestial. Nada pode lhe tornar digno sequer da presença do grande Rei. A verdade é que somos depravados, caídos. O pecado milita em nossa carne. Fazemos aquilo que não desejamos, mas as coisas boas que queremos fazer não conseguimos fazer. Nada, nenhum dos nossos atos podem tornar-nos dignos do favor do Rei. E a pergunta que fica é: como você tem visto a sua indignidade? Como você tem lidado com o fato de que você, indigno, está diante de um Rei santo e completamente digno? Como é difícil reconhecer a nossa terrível condição. Talvez seja mais fácil procurarmos um meio mais agradável de lidar com a nossa condição caída. Talvez seja mais fácil imaginar que, afinal de contas, nós não somos tão indignos. Afinal de contas, nós temos bons atos. Nós fazemos coisas boas. Nós tentamos ser justos em nossos negócios. Nós ajudamos os outros quando é possível. Nós falamos do Evangelho quando temos oportunidade. Nós até lemos a Bíblia. Alguns até fazem plano de leitura todo ano. Alguns oram todos os dias. Afinal de contas, eu não devo ser tão indigno assim. Cristo precisa ver o meu progresso. Cristo precisa ver o que eu tenho feito de bom. Eu mereço algum alento. E podemos dizer, quem sabe, eu mereço até alguns milagres, um milagre ali, outro acolá.
Aqueles que fogem da nossa realidade indigna diante do Rei digno estão, na melhor das hipóteses, a um passo do abismo. Aqueles que se têm em alta conta não entenderam completamente a mensagem do Evangelho. Aqueles que se acham dignos não entenderam completamente a natureza do Rei Jesus. Sequer entenderam, ou muito menos entenderam, a natureza do seu reino. A nossa indignidade não aponta apenas para os nossos atos, mas a nossa indignidade aponta para a infinita indignidade do Rei. Já ouvimos ao longo dessa série que podemos ir até o nosso Senhor e clamar por um milagre de bênção. Podemos ir até o nosso Rei e podemos clamar que Ele venha em nosso auxílio. Mas existem formas distintas de se fazer isso. Basicamente, existe a forma certa e as formas erradas. Esses dias eu estava conversando com a minha filha. Minha filha ela tem 4 anos. Eu estou esperando o Léo crescer um pouco, começar a falar para eu variar as ilustrações. Então, até ele começar a falar, a ilustração vai ser a minha filha. Esses dias eu estava conversando com ela, eu estava sentado e ela simplesmente, eu não lembro o que ela estava me pedindo, mas ela chegou e falou para mim: pai, você precisa pegar isso para mim. Essa é a primeira reação que a gente tem quando a criança chega com tanta autoridade. Mas tá abusada, né? Tá achando que, imagina quando crescer, vai fazer o quê? Então eu respirei fundo, falei: filha, mas por que o papai deve fazer o que você está pedindo? Ela disse: porque você me ama. Uma resposta mais óbvia do mundo. Percebe? O foco do pedido dela não estava na incapacidade dela em realizar a tarefa, mas o foco dela era que eu deveria fazer o que ela estava pedindo, como prova do meu amor por ela, como prova, como certificado de que eu amava. Então eu precisava fazer o que ela estava me pedindo. Quando nós nos temos em alta conta, somos como uma criança que, embora bem articulada, embora até compreenda a realidade em certo sentido, não entende profundamente as realidades do reino, não entende profundamente as realidades de onde vive. Meus irmãos, Cristo não precisa realizar milagres para provar o seu poder. Toda a criação grita aos 4 cantos desse universo que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Ele não precisa fazer milagres como prova do seu amor por nós. Aqueles que diante da mesa do Senhor vêm aqui essa noite e dizem: Senhor, me dá um sinal do seu amor por mim, estão absolutamente cegos. Aqueles que diante da mesa clamam por um sinal de amor do nosso Senhor precisam de cura para a sua cegueira, precisam da redenção do Senhor. Parece que no final das contas nós não conseguimos tratar a nossa própria indignidade, nós não conseguimos sequer olhar para ela. Parece que é algo que é terrível, mas nós deixamos ali no canto, deixamos esquecido. Quem sabe ela de repente desapareça. Já tentaram resolver problemas assim? Deixa ele no canto para ver se ele desaparece. Parece que no final das contas nós não conseguimos tratar da nossa indignidade. Mas talvez a pergunta mais importante não é como nós vemos a nossa indignidade. Talvez a pergunta mais importante seja como Cristo vê a nossa indignidade. Talvez a pergunta mais importante não seja como nós tratamos a nossa indignidade diante do Rei Santo. Talvez a pergunta mais importante é como o Rei Santo trata os seus súditos indignos. Afinal de contas, o que o fato de sermos indignos diz a respeito de Cristo, o que o fato de sermos indignos
diz a respeito do reino de Cristo. Isso é o que veremos no nosso sermão de hoje. E para isso, nós dividiremos o texto que lemos em 4 partes. A primeira parte, no versículo 5, onde Mateus faz então uma apresentação da situação, ele faz uma apresentação do caso, ele narra o que está acontecendo ali naquele momento. Na segunda parte, nos versículos 6 a 9, nós temos as 2 declarações do centurião. Então, a primeira parte, Mateus narra a situação. A segunda parte, versículos 6 a 9, nós temos as 2 declarações do centurião. Na terceira parte, dos versículos 10 a 12, nós temos agora as 2 declarações de Jesus. Então, a apresentação do caso, as 2 declarações do centurião, as 2 declarações de Jesus, e no versículo 13 nós temos a cura do servo do centurião. Leamos novamente o versículo 5 do nosso texto. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando. Então, mais uma vez, Cristo está em Cafarnaum. Mais uma vez, Cafarnaum é citada aqui por Mateus. Muitos estudiosos imaginam que todos esses milagres dos quais temos falado aconteceram imediatamente e no mesmo dia após o Sermão do Monte. Então imaginem que para muitos Jesus termina o Sermão do Monte, entra em Cafarnaum e todos aqueles milagres vão ali acontecendo. Nós não temos certeza, mas é um fato possível. No último sermão nós vimos um milagre que ele foi assim, impressionante. Não simplesmente pela cura de um leproso, mas o que impressionou no texto que lemos na semana passada, os versículos 1 a 4, foi que Jesus estende as suas mãos a um leproso. Jesus toca um leproso. Fazendo isso, ele quebra a lei. Isso era algo que era realmente impressionante. Mas vimos que, tocando um leproso, isso era tão impressionante, porque pela lei, aquele que tocasse o leproso se tornava cerimonialmente impuro. Mas vimos também o efeito do toque de Jesus. Foi o contrário. Não aquele que era puro se tornou impuro, mas o impuro foi purificado ao toque do Cordeiro. Agora, estamos diante de uma outra situação. Uma situação que não parece tão tensa quanto a situação do leproso. Uma situação que não parece tão chocante, tão impressionante quanto a situação do leproso. Mas deixe-me falar um pouco sobre esse centurião que Mateus apresenta aqui no versículo 5. Devo lhe dizer que as barreiras que separavam aquele centurião de Cristo e as barreiras que separavam aquele centurião daquela comunidade eram maiores do que as barreiras que separavam o leproso de Cristo e o leproso daquela comunidade. Primeiro, aquele centurião era um gentio. Aquele centurião não era um judeu. Aquele centurião não era um filho da promessa para os judeus. Não era aquele que pertencia ao reino, não era aquele que tinha o reino de direito. Pelo contrário, ele era alguém considerado excluído, à margem da sociedade, considerado impuro. Não como uma situação circunstancial, mas aquele centurião era impuro porque ele simplesmente não pertencia àquele povo. Ele era um gentio, ele era excluído daquele povo, ele era excluído das promessas para aquele povo. Mas ele não era apenas um gentio. Aquele centurião era o pior tipo de gentio possível para os judeus. Por quê? Porque o centurião, quando nós estamos falando desse período, nós estamos falando do período do domínio romano sobre aquela nação. E os centuriões eram a espinha dorsal
de toda a relação militar romana. Eram eles que comandavam os exércitos de ocupação. Eram eles que recebiam as ordens de Roma. Eram eles quem determinavam as ordens do imperador. Eles eram revestidos de autoridade pelo imperador. Então, quando o centurião falava, era o próprio imperador, era Roma que falava. Então, aquele centurião que estava em Cafarnaum era o responsável pela opressão ao povo. Ele não era só um gentio, excluído do povo. Ele não estava só lá como excluído, mas ele estava lá como alguém que dominava aquela região e que garantia a paz romana, que garantia que toda a situação estivesse sob controle. E isso muda tudo na leitura desse texto. Isso muda tudo quando simplesmente vemos um gentio, um centurião, alguém que era revestido de autoridade, que não fazia parte daquela comunidade, que era excluído daquela comunidade, se aproximando de Jesus, um judeu. Seguindo o texto, nós temos no versículo 6 a primeira declaração do centurião. Então esse centurião, com toda essa situação, sendo gentil, sendo aquele que dominava aquela região, ele se aproxima de Cristo e diz: Senhor, Senhor, um romano se aproximou de um judeu, dizendo Senhor. A primeira coisa que devemos aprender quando clamamos ao Senhor pelo milagre, quando clamamos ao Senhor pela graça, é que não estamos diante do nosso vovozinho, não estamos diante daquele tiozão do churrasco, sabe? Aquele que você chega e fala: e aí, tiozão? Ninguém chegou para Jesus e disse: e aí, Jota? Não. Ele não chega dizendo: olha, Senhor, como minha filha chegou, né? Você precisa me ouvir. Você precisa curar o meu servo. Não. Ele, que era um homem, que era revestido de autoridade, sim, pelo imperador romano, se aproxima de Cristo, um judeu, e diz: Senhor, não podemos, quando nos aproximamos de Cristo, quando clamamos, nos esquecer de quem estamos nos aproximando, de quem nós estamos diante desse culto. Não podemos esquecer a quem estamos cultuando. Nós estamos diante do Senhor, meus irmãos. Nós estamos diante do Santo de Deus. Nós estamos diante do Cordeiro de Deus. Essa mesa, ela não está aqui simplesmente enfeitada para que fique bonito, mas essa é a mesa do Cordeiro de Deus. E ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Ele se aproxima do Senhor com reverência. Então ele apresenta o seu caso, sobre o qual ele não tinha nenhuma autoridade. É importante a gente lembrar que a medicina nesse período era algo praticamente inexistente, não existia muita evolução em termos de medicamentos ou hospitais ou algo que é tão comum para a gente. Nós não sabemos a natureza da enfermidade daquele servo, mas sabemos pela declaração do centurião que era algo que causava terríveis dores, paralisia, sofrimento. E o centurião apresenta o caso diante do Senhor. É interessante que o centurião, saindo da sua posição de autoridade, se aproxima de Jesus, um judeu, mas ele não se aproxima para pedir um milagre para si mesmo. Aquele centurião não se aproxima de Cristo pedindo uma realização na sua própria vida.
Aquele centurião não se aproxima de Cristo, imaginando aquilo que ele pode ganhar, mas ele, da sua posição, se aproxima de Cristo, para que outro possa receber o favor do Senhor, para que outro possa receber a graça de Deus, para que outro possa receber a cura. Meus irmãos, quanta energia nós temos gastado para que nós possamos receber o favor de Deus, mas quanta energia temos gastado para que os outros recebam o favor de Deus. Quantas vezes não conseguimos simplesmente nos alegrar com os nossos irmãos que recebem das mãos do Senhor graça? Quantas vezes não conseguimos nos alegrar com eles? Porque imaginamos que nós é que temos direito, nós é que deveríamos receber. Eu estou pedindo há tanto tempo, mas eu não recebi. Aquele irmão pediu oração semana passada, já recebeu. Eu já estou pedindo oração faz tempo, coloquei em todos os grupos de WhatsApp, todos os círculos de oração, está no relógio de oração, e o Senhor não me deu. Mas aquele irmão acabou de pedir oração e ele já recebeu. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos nos gastar, não simplesmente para que a nossa vida seja uma vida de acordo com o Evangelho, mas para que a vida dos nossos irmãos seja também uma vida de acordo com o Evangelho. E não simplesmente para que eles recebam o favor, mas que nós saibamos que eles que recebem o favor edificam a nós, porque nós vivemos em uma comunidade. A igreja não é individual, a igreja não é formada simplesmente por indivíduos, mas é uma comunidade. Nós vivemos juntos, não existe aqui plano de carreira, não existe lobo solitário, nós caminhamos juntos, de forma que quando um se alegra, todos se alegram, quando um adoece, todos nós adoecemos. Ele se aproxima de Cristo, ele apresenta o seu caso, sobre o qual não tinha nenhuma autoridade, e no versículo 7, nós temos uma resposta surpreendente de Cristo. Então Cristo está ali recebendo um gentio, existiam muitos seguidores observando aquela situação, então aquele gentio era cerimonialmente impuro, Jesus não poderia ir até a casa dele, Jesus não poderia ir até onde ele morava, Jesus não poderia entrar na casa dele, Jesus não poderia fazer isso. Assim como ele não poderia tocar o leproso, ele não podia ir. Mas a resposta de Cristo é no versículo 7: eu irei e o curarei. O que abre a segunda declaração do centurião, uma declaração recheada de fatos impressionantes, de um entendimento profundo, de algo que realmente parece sobrenatural. A segunda declaração começa no versículo 8. Ele diz: o centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. A preocupação do centurião não era com relação à lei cerimonial. A preocupação do centurião não era com relação a que Jesus fosse ali cerimonialmente declarado impuro por adentrar a casa do gentio. Mas o senso que o centurião mostra aqui é um senso de profunda indignidade, não por causa das leis cerimoniais, mas por causa da dignidade de Cristo. Ele olhando para Cristo, vendo a autoridade de Cristo, vendo a dignidade de Cristo, ele diz: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Aquele centurião sabia que mesmo que o teto dele fosse nos céus, ainda assim ele não seria digno de estar na presença de Cristo.
Na sequência, ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. E aí vem algo surpreendente. Mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Isso é realmente uma declaração admirável e impressionante. Até então, no registro dos evangelhos, nós não temos nenhuma evidência de que Cristo já havia realizado o milagre dessa forma. Nós não temos nenhuma evidência de que Cristo tivesse curado à distância, simplesmente dizendo: olha, vai estar curado, e estava curado. Não temos nenhuma evidência. Mas ainda assim, aquele centurião, um gentio, se aproximando de Cristo, diz: Senhor, diz só uma palavra e o meu servo será curado. E ele explica isso com uma analogia, dizendo: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. A analogia que ele usa aqui para explicar o porquê ele disse a Cristo: olha, fala uma palavra e o meu servo será curado, não é simplesmente uma analogia direta dizendo: olha, eu tenho servos, eu mando neles, você tem servos, você manda neles. Não é isso que o centurião está falando. O que o centurião está pressupondo aqui é um entendimento profundo do funcionamento militar romano. O que ele está dizendo é que ele é um homem revestido de autoridade, sob a autoridade do imperador. Portanto, quando aquele centurião falava, era a voz do imperador, era a autoridade do imperador, era a autoridade de Roma com toda a sua glória. Por isso, aqueles que desobedeciam o centurião, não desobedeciam apenas ele, mas desobedeciam Roma, desobedeciam o imperador. O que ele está dizendo é: você é revestido do poder dado por Deus. O que aquele centurião estava dizendo é que quando Cristo falava, era o próprio Deus que estava falando. É óbvio que essa analogia, ela não é perfeita, porque ela não pressupõe que Cristo era Deus, mas ainda assim, é impressionante que aquele gentio tenha entendido a autoridade de Cristo de uma forma tão profunda, entendido que aquela palavra não era simplesmente revestida de qualquer autoridade, mas era revestida da autoridade dada por Deus. Por isso aquela palavra seria a palavra de Deus. Quando Jesus ouve isso, quando Jesus ouve essas declarações do centurião, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado. A ideia do admirado aqui não é simplesmente que, não é como se o centurião, eu já citei essa música aqui, eu vou citar de novo, não é como se o centurião tivesse tirado o fôlego do Senhor com a sua fé, né? Não é como se Jesus tivesse ficado: fiquei sem ar, que fé impressionante. Não é isso. Nós vemos Jesus manifestando diversas emoções que são frutos da sua própria encarnação. Quando Cristo encarna, ele encarna de forma perfeita, e ele encarna com as nossas emoções. Vemos ele sentir tristeza, vemos ele sentir angustiado, vimos o Senhor se sentir irado, e vimos ele se sentir admirado. Então não existe aqui muita mágica, muito enfeite. Simplesmente Jesus sentiu, ele teve uma admiração por aquilo que aquele centurião falou, pelo entendimento dele sobre a autoridade de Cristo. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Então imagine toda a situação. Jesus está andando, entrando em Cafarnaum,
Então várias pessoas o seguiam. Muitas pessoas estavam seguindo a Cristo. E aquele centurião se aproxima dele e diz essas declarações que causam admiração em Cristo. Mas agora Cristo, quando nós entramos na terceira parte e vamos para as duas declarações de Cristo, ele não se dirige primeiramente ao centurião, mas ele se vira para os que o seguiam. E aqueles que o seguiam eram judeus, em sua maioria. Aqueles que o seguiam eram aqueles que estavam tantas e tantas vezes provando a Cristo, tentando ali pegar Cristo em algum ponto onde pudessem ali levá-lo à morte, levá-lo à prisão, abafar aquele movimento que havia crescido. Então Jesus se vira para aqueles que o seguiam. E aqui é o momento talvez mais tenso do texto. Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Em verdade digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Isso era uma declaração impressionante. Aquele que é considerado excluído, aquele que é considerado à margem das promessas do Senhor, aquele que é considerado não digno, indigno das promessas do rei, aquele que é considerado indigno sequer de um mestre entrar em sua casa, aquele que estava ali simplesmente por ordens, mas era considerado simplesmente excluído, o pior tipo de gentio que se podia ter. A esse, Jesus disse que em Israel eu encontrei também a fé. Isso é algo que simplesmente chocaria aqueles judeus. Era algo que, sabe aquelas coisas que a gente escuta e faz... e agora eu acho que ele passou do ponto. Já ouviram coisas assim? Ele estava indo bem, mas agora eu acho que ele ultrapassou uma linha e não tem como voltar. Não já estava suficiente tocar no leproso? Precisa dizer que o gentio tem fé? Não já está suficiente tocar no leproso? Precisa dizer que vai curar o cego, que vai na casa desse gentio? Tocar o leproso já estava bom, a gente aceita isso. Mas falar que o gentio tem fé, mas falar que o gentio tem mais fé, tem uma fé que jamais foi encontrada em Israel, eu acho que aí ele passou do ponto. Eu acho que isso já foi demais. Mas Cristo não estava satisfeito com o escândalo. Então ele continua. Também vos digo, e percebam, que as declarações de Jesus, as duas declarações de Jesus têm um tom solene. A primeira declaração ele começa dizendo, em verdade vos digo. E a segunda declaração ele começa dizendo, também vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele simplesmente diz que aqueles que estavam considerados à margem da sociedade, aqueles que estavam simplesmente excluídos, aqueles que eram tratados como indignos, viriam dos quatro cantos, mas não só viriam para ficar em volta da mesa, não só viriam para assistir de longe, não só viriam para olhar de longe e receber as migalhas, mas ele diz que esses que vêm de longe tomarão lugar à mesa dos patriarcas. Mas Jesus não estava satisfeito. E ele continua. Mas os cidadãos do reino, e aí ele fala dos judeus, mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Meus irmãos, Cristo não trabalha com as nossas categorias. As nossas categorias não são as categorias de Cristo. Nós não podemos e não temos nenhuma autoridade de dizer: você é digno, você não é digno, você é digno, você não é digno. Nós não temos nenhuma autoridade, nenhum poder nos foi dado para que fizéssemos isso. Nós podemos confirmar ou avalizar a confissão dos nossos irmãos, ou podemos retirar o aval da confissão dos nossos irmãos, mas nós não podemos mandar eles para o céu ou para o inferno. Não nos foi dada essa autoridade. Cristo não trabalha com as nossas categorias. Cristo não trabalha com nichos. Cristo não trabalha com grupos. Cristo não trabalha com tipos de igreja. Cristo trabalha com a sua igreja, com o seu povo. A segunda declaração é a imagem de um banquete celestial. Ali estão sentados os patriarcas, aqueles que são a raiz, nos quais os judeus tinham a segurança da sua presença naquele banquete, de que eles tinham por direito um lugar à mesa como súditos naturais. Mas Jesus, falando a um gentio, falando a alguém que estava à parte da mensagem do Evangelho, falando a alguém que estava à parte da revelação de Deus, alguém que não teve os profetas, alguém que não teve acesso à revelação anteriormente, falando a esse que era considerado impuro, considerado parte do reino. Cristo assenta as bases da expansão e do alcance do seu reino. O reino de Cristo não é um reino definido por uma etnia, mas um reino daqueles que estão unidos ao Rei, a saber, Cristo nosso Senhor. Não importa o quanto você esteja distante, não importa o quão difícil ou doloroso seja o momento que você esteja vivendo, não importa os tamanhos das barreiras que separam você de Cristo, que separam você da promessa da graça, aonde você estiver, mesmo nos confins da terra, nos lugares mais distantes, o poder do Senhor te alcançará. Aonde você estiver, a mão do Senhor te alcançará. A pergunta que eu gostaria de fazer hoje é: quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é aquele que, se reconhecendo indigno, recebe graça? Ou aquele que acha que porque nasceu na igreja, porque lê a Bíblia todos os dias, porque tem orado até mais que uma vez no dia, tem orado 3 vezes por dia, sem contar as refeições, você é aquele que, achando que fazendo tudo isso, você tem o direito a tomar um lugar na mesa do Senhor? Quem é você nessa história? A pergunta que fizemos no início foi como Cristo trata a nossa indignidade, como Cristo vê a nossa indignidade. No versículo final do texto que nós lemos, diz: então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Percebam que esse não é o maior milagre que nós vemos aqui nesse texto. Percebam que esse milagre ele aparece apenas no finalzinho do texto. Ele não é o milagre principal. Muitas vezes aquele que é o milagre desse texto nos passa desapercebido. O milagre é alguém entender e contemplar a natureza de Cristo. O milagre
é que seres indignos possam olhar para Cristo. O grande milagre é que seres indignos, tendo seus olhos abertos, possam reconhecer a autoridade, a soberania e o poder de Cristo. Esse é o milagre. Nós clamamos por milagres e simplesmente pensamos naqueles milagres que podemos ver, nas doenças que podemos ver, que podemos tocar, que podemos examinar, mas esquecemos da doença dos nossos corações, esquecemos da doença das nossas mentes. Nos maravilhamos com paralíticos andando, mas não nos maravilhamos com seres indignos recebendo graça do Rei Santo. Aquele pedido não foi concedido ao centurião pela sua fé, ou não foi concedido ao centurião através da sua fé, mas foi concedido ao centurião por causa do fundamento da sua fé. Aquilo que recebemos não é por causa da nossa fé, não é aqueles que têm muita fé, então recebem muito, então as bênçãos e os milagres são diretamente proporcionais à fé. Então aqueles que têm muita fé recebem muitas bênçãos e muitos milagres, e aqueles que têm pouca fé recebem poucas bênçãos. Não, os milagres são por conta do fundamento da fé, Cristo, o Cordeiro de Deus. O resultado da consciência da nossa indignidade é que recebemos graça. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha e beba gratuitamente. Aqueles que se reconhecem dignos recebem de Cristo a graça mediante a fé, graça pelo sangue do Cordeiro, graça das mãos do Rei Celestial, o único digno. Se algo digno podemos fazer, é reconhecer que as nossas mãos estão absolutamente vazias. Essa é a maravilha do reino de Cristo, o reino do qual somos súditos. Aqueles que nada têm, tudo recebem. Aqueles que tudo têm, o que mais receberão. Mas aqueles que nada têm, aqueles cujas mãos estão vazias, o poder do Evangelho se revela, e tudo recebe das mãos do Rei Celestial, e tudo recebe da mão do Cordeiro. Graça para que possamos viver as nossas vidas, não da forma que queremos, não recebendo tudo aquilo que queremos, mas graça, recebendo graça, e o maior milagre, para que vivamos em esperança de que o nosso Rei voltará. Essa mesa está aqui para nos lembrar isso. A mesa está posta para nos lembrar que o nosso Rei esteve aqui, andou entre nós, comeu com os seres indignos, curou, ouviu o clamor de indignos diante da sua santidade, atendeu os pedidos, e um dia esse mesmo Rei, que hoje não está distante, que hoje não está ausente, mas que tem cuidado de todos nós, esse Rei que hoje reina em majestade, um dia voltará. E nós, aqueles que estamos unidos a Ele, pelo seu sangue, tomaremos um lugar à mesa do Senhor, e com Ele estaremos eternamente. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, gratos somos pelo sangue do Cordeiro. Gratos somos porque é o sacrifício de Cristo, o único que é digno, que lava os nossos corações, lava as nossas mentes. É pelo sangue do Cordeiro que aqui estamos.
É pelo sangue do Cordeiro que estamos reunidos como igreja, e é pelo sangue do Cordeiro que um dia estaremos com o nosso Senhor. O que te pedimos, Senhor, é que o Senhor faça o maior dos milagres das nossas vidas, que nós possamos, perante o Rei Santo, perante o Rei Soberano, apresentar as nossas mãos vazias, sabendo de que Tu és o Senhor de graça, que Tu és o Senhor dos quatro cantos da terra, independente de que nação seja, o Senhor junta um povo para si. E aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, dependentes da Tua graça, dependentes do Teu poder. Nós não conseguimos sozinhos, Senhor. Nós não conseguimos. Nos ajuda a viver, nos ajuda a ter esperança, nos ajuda a aceitar a nossa natureza diante da Tua santidade e a ver nisso a Tua graça, quando dependemos de Ti, sabendo que nada somos, mas Tu és tudo em nós, Senhor. Obrigado pela Tua maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus.